And here we go. Hello, hello everyone. How are you doing? How are you doing? Welcome. Bom, hoje o assunto da live de hoje é falar sobre algo que a maioria das pessoas tem dificuldade, não é falta de vontade, não é força de vontade, é porque às vezes realmente não sabe como fazer. E eu estou falando de colocar o inglês na rotina, né? Às vezes, devido à nossa vida tão corrida, fica difícil colocar o inglês na rotina. Então, por isso que eu estou aqui hoje com essa live, para te ajudar, para você entender tanto a importância, né, do inglês na rotina, como você pode eliminar essas ameaças, né, do inglês na sua rotina. Vamos dar aí mais um minutinho, a gente já começa para o pessoal ir entrando. Eu também estou ao vivo no YouTube, ok, galerinha do YouTube? Acabei de agora entrar aqui no YouTube também. Então, se às vezes eu olhar aqui pro lado é porque eu tô no YouTube, o YouTube olhar pra cá, eu estou no Instagram, ok? Então vamos lá, gente. Bem, como eu sempre digo, os recadinhos iniciais. Se esse assunto aqui é interessante para vocês, se você lembra de alguém que está aprendendo inglês, ou então não está mais aprendendo inglês, mas sabe da importância de manter o inglês no dia a dia e aí não sabe como fazer isso, clica ali no aviãozinho e manda para alguém. Vai colocando seus comentários aí. Hello, Pri! Vai colocando seus comentários aí. E também se tiver alguma dúvida, caso, né, para eu não perder nos comentários, tem esse balãozinho com ponto de interrogação, né, ali. Você pode deixar a sua pergunta que é certeza que eu não perco a sua pergunta. Bem, então vamos lá. Inglês na rotina. Como será que é? Pri, você tem na sua rotina, como parte da sua rotina, assim, objetivo, colocar o inglês na sua rotina? Ou ter o inglês na sua rotina? Que eu lembro que você já estudou inglês e tudo mais, né? Então é por isso que eu tô perguntando se você tem esse objetivo. Hello, Helena! Welcome! Bom, gente, cliquem aí no coraçãozinho também para o Instagram entender que isso aqui tá sendo útil, né? E aí poder entregar para mais pessoas. Bem, então vamos lá. Eu vou começar. Inglês na rotina. Isso aqui é algo muito comum, né? Como eu disse, que as pessoas têm muita dificuldade para manter o inglês na rotina mesmo, né? Mas assim, por que a gente fala tanto? Por que a gente fala tanto de ter o inglês na rotina? Por que a gente não pode simplesmente tirar um domingo, por exemplo, para estudar inglês, né? A questão, e aí eu vou falar quais são os pontos prejudiciais quando você não tem contato com inglês todo dia, quando você não estuda inglês todo dia. O primeiro deles, na verdade, o primeiro ponto que eu quero trazer é uma comparação, pode até parecer muito simples, muito básico, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, como que eu nunca pensei nisso, né? É o seguinte, nós aí, pelo menos aqui, temos, no mínimo, né, 30 anos, fazem 30 anos que a gente escuta português, no mínimo. E para a gente aprender português, né, para nós sermos nativos fluentes em português, a gente ouve português desde que a gente se conhece por gente, né, desde a barriga da nossa mãe, a gente ouve português e depois saiu da barriga da mãe e foi crescendo todos os dias a gente ouvindo português. Então, então assim, o tanto que a gente sabe de comunicação e tudo mais, não é nada além do que ter tanto contato com o português. Por isso que é tão possível, né, a gente ter esse mesmo nível, assim, de conhecimento, de vocabulário e tudo mais, com qualquer idioma, desde que a gente tenha aí uma imersão ao longo de muitos anos, né, essa é a ideia. Bem, mas então, esse é uma coisa assim, um ponto bom para você sempre lembrar, porque às vezes você fica com a ilusão de que você vai conseguir entender inglês rápido e também você tem a ilusão de que assim que você souber o tal nível de inglês, você vai parar de estudar, quando na verdade não é isso que acontece, né? A gente não para de estudar inglês, porque senão a gente esquece. Lembra, você só sabe muito bem português porque você escuta português, se envolve com português todos os dias. Senão você não seria bom em português, até porque é uma língua extremamente difícil, né? Então, o primeiro ponto é isso, sabe? Assim, ter essa consciência, ter essa consciência da diferença quando você tem contato com o idioma e quando não tem, tá? Usando exemplo português e inglês.
Outro ponto é que, obviamente, se você não tem contato com o idioma todos os dias, você vai demorar muito mais tempo até absorver aquele idioma. Mas por que você vai demorar muito mais tempo? Porque assim, você sabe que você vai demorar mais tempo para aprender, né? Mas por que você vai levar mais tempo para aprender? Você vai levar mais tempo para aprender um idioma se você não tiver contato com ele todos os dias? Porque você não estará se acostumando com os sons, tá? Eu gosto assim de falar que cada idioma tem a sua própria melodia. Eu lembro quando eu estava no Canadá, uma das minhas amigas lá, ela era da Macedônia. E aí, às vezes ela pedia para eu ficar falando português, mesmo que ela não estivesse entendendo nada. Ela queria que eu ficasse falando português só porque ela achava muito bonito e ela percebia que tinha muitos sons de vogais, o que era completamente diferente para ela da língua oficial lá da Macedônia e de tantos outros idiomas, até mesmo do inglês. A nossa língua tem muito mais sons de vogal na percepção dela. Ou seja, cada idioma vai ter a sua harmonia, né? A sua música, vamos assim dizer. Então, se você não está acostumado a ouvir aquele idioma, isso vai atrasar muito o seu processo. Muitas vezes, por exemplo, se você fosse fazer intercâmbio, você estaria ouvindo inglês todos os dias, mesmo que não prestando atenção, mas você estaria ouvindo inglês todos os dias e você não ia achar problema, você ia estar tendo contato com o inglês, porque assim, mesmo que mesmo se você não estiver prestando atenção no que você está ouvindo, você pode ter certeza que boa parte ali do seu cérebro está captando todos aqueles sons, está ali absorvendo, está se acostumando, está se acostumando, está se acostumando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo também. Vamos supor, quando a gente entra, sei lá, numa Poderia ser balada, pode ser um restaurante que tem uma música X, não importa o tipo de música. Um tipo de música que você não está acostumado. Você pode ter certeza que se você não estiver acostumado com esse som, com aquele tipo de música, nos primeiros minutos você vai achar esquisito. Você não pode não entender, você pode não se adaptar. Com alguns minutos depois, uns 10 minutos depois, você vai ficando cada vez mais à vontade com isso, com aquele som, e pode ser que depois de meia hora, pode ser que depois de 2, 3 horas que você está dentro desse ambiente com aquele som não te incomode mais, simplesmente porque você, né, o seu cérebro, toda a parte auditiva, digamos assim, simplificando bastante, conseguiu se acostumar com o som. Agora, imagina com o inglês. Por isso que é tão importante, mesmo que você não esteja prestando atenção, coloca alguma coisa como background em inglês, que isso vai te ajudar, sim, pelo menos para você, se acostumar. Bem, então, e é muito importante. E aí, assim, qual é a consequência? Você vai perceber que tudo que eu tô falando aqui eu vou trazer assim, uma atitude que você tem, qual que é a consequência, 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 tá? Você vai perceber que eu vou linkar bastante. Então, se você não se acostuma com sons, porque se você não ouve todos os dias, você acaba não se acostumando com o som, com a melodia do idioma. Se você não se acostuma com a melodia do idioma, você vai ter muito problema, obviamente, para entender. E aí vem toda aquela frustração, né? Porque daí você fala assim, eu estudo, eu frequento as aulas, só que na hora de eu colocar um filme, na hora de eu colocar uma música, eu não consigo entender o que estão falando. Aí eu te pergunto, tá? Você tá ouvindo inglês na sua rotina nos outros dias? Provavelmente a resposta vai ser não. Justamente porque você precisa se acostumar com essa melodia do idioma, vamos assim chamar, tá? Então, quanto menos você ouve inglês no seu dia a dia, menos você vai entender filme, música, tá? Automaticamente, se você não consegue entender, se você não está como é que eu posso dizer? Se você não se sente confortável com os sons do idioma, você também não vai se sentir confortável nem um pouco para falar. Você vai ter muita dificuldade para falar. Aliás, assim, em termos de pronúncia e outros temas, né, que envolvem a comunicação, um dos pontos principais você tem que ouvir muito paralelamente enquanto você treina, para daí você melhorar a sua comunicação em inglês. Você precisa ouvir, você precisa fazer o input, né? Você precisa ouvir bastante. E veja que tudo isso, até agora, eu falei de 3 pontos que tem a ver só com ouvir. Então, isso tem a ver com a sua rotina, né? Você simplesmente colocar coisas para você ouvir durante o seu dia a dia no inglês. E outro grande ponto, assim, que eu acho que é o mais, do meu ponto de vista, é o mais prejudicial quando você não estuda todos os dias inglês, quando você não tem inglês na sua rotina, é o processo de aumento de vocabulário, de expansão de vocabulário. E assim, expansão de vocabulário, gente, eu sempre falo, é como se fosse
como se fosse os blocos, é como se fosse os tijolos da construção da casa. É essencial. E muitas vezes você não entende, quando falam com você, você não entende a pessoa, porque você não está acostumado a ouvir aquelas palavras, né, a melodia do idioma, como eu tô falando, mas também você não tem vocabulário. Então você precisa muito focar em expandir seu vocabulário. E aí, aqui que mora o perigo? Porque que acontece? Geralmente, nós, né, aí os brasileiros aprendendo inglês, nós somos acostumados a colocar tradução. Então isso aí já é um problema quando você coloca só a tradução de um novo vocabulário, enquanto você deveria trabalhar todo o vocabulário, criar sentenças e tudo mais. Mas mais do que isso, aí eu diria, eu não sei se é pior, mas assim, é tão ruim quanto ou pior, é que você estuda vocabulário, você pode até estudar o vocabulário hoje, aí você cria sentenças e tudo mais e tal. Quando é amanhã, você não revisa aquele vocabulário. Depois de amanhã você não revisa aquele vocabulário, depois de amanhã também não, depois de amanhã não. Aí daqui um mês você vai querer lembrar. Ah, não, melhor. Aí daqui um mês você vai querer estar numa conversa com alguém e usar aquele vocabulário. E aí você vai ter branco. Mas como que você quer que o seu cérebro lembre daquela palavra que você viu uma semana antes, um mês antes, se você não usou aquele vocabulário no outro dia, tá? O meu ponto aqui que eu tô trazendo e por que isso tem a ver com o inglês na rotina? Porque o ideal é que todas as palavras que você aprendeu hoje, por exemplo, amanhã você já comece a usar essas palavras. Dessa forma, quanto mais você usar a palavra que você aprendeu no dia anterior e assim sucessivamente, mais rápido e mais profundo será a sua expansão de vocabulário, certo? E isso tem que ser feito no dia a dia. Por isso que eu tô trazendo todos esses tópicos, porque isso é o inglês na rotina. É você usar o vocabulário que você aprendeu no dia anterior. Essa é a ideia, tá? Bom, pessoal, vão colocando suas dúvidas, comentários, se vocês tiverem. Também, se quiser compartilhar essa live com outra pessoa, se vocês não estão vendo aqui alguém que vocês conhecem, manda essa live para outra pessoa. E o coraçãozinho aqui no Instagram também, porque o coraçãozinho aqui no Instagram faz o algoritmo entender que esse assunto é importante e aí avisa para mais pessoas que eu estou online, tá? Bom, então assim, tudo isso aqui são problemas que você tem quando você não usa o inglês no seu dia a dia. Ou seja, você vai demorar muito mais tempo, só que você demora muito mais tempo porque você não se acostuma com os sons, com a melodia do idioma e também você acaba não memorizando, não aprendendo da maneira correta o vocabulário, automaticamente você acha que vocabulário é decoreba, né? Quando na verdade o vocabulário tem nada a ver com decoreba, é só você usar no dia seguinte, no dia seguinte e no dia seguinte que você aprende aquela palavra nova, tá? Então veja que o fato de você não usar inglês no dia a dia é um problema para você. Agora eu quero aqui agora coloquem holofotes em mim, prestem atenção em mim. Agora eu vou fazer uma coisa assim, ó. O que você acha que é inglês na rotina e o que é inglês na rotina, tá? Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que pode ser o inglês da rotina, tá bom? Geralmente, e aí, vamos fazer assim, ó. Quem concordar com o que eu vou falar, coloca sim, beleza? Quem não concordar, quem pensa diferente, coloca não. Só pra gente interagir um pouco. Me diz uma coisa, você acha que pra você, eu vou dizer assim, a maioria das pessoas, né? O que as pessoas acham que é inglês na rotina? As pessoas acham que inglês na rotina é apenas estudar inglês todos os dias. É apenas quando você tem, por exemplo, 1 hora e meia por dia. É apenas quando você tem possibilidade de todos os dias, nessa 1 hora e meia, quiçá 2 horas, sentar e estudar, pegar um livro de gramática, revisar a palavra, não sei o quê. Se você acha que inglês como parte da sua rotina é isso, digite sim. Tá parecendo aquelas moças, né? A moça, ou na verdade robô, quando você liga pra algum lugar e fala assim: se você quer tal coisa, digite número 1. Se você quer tal coisa, digite o número 2. Então aqui sou eu a mesma coisa. Se você acha que isso é estudar inglês, se você acha que é isso que eu quero trazer aqui pra você de inglês na rotina, você ter 1 hora e meia por dia pra você estudar assim, se você acha que é isso, digite sim. Bem, enquanto eu aguardo a resposta de vocês, eu vou prosseguir, tá? Na
verdade, gente, se você tiver 1 hora e meia, 2 horas, 5 horas para você estudar inglês, por favor, estude, tá? Eu não tô dizendo aqui que você tem que estudar menos, não, tá? Não tô falando isso, não. Eu quero que você estude muito. Quantas horas por dia você estudar por dia, isso vai ser maravilhoso. Lembre-se que sempre faça a comparação. Se você estivesse fazendo intercâmbio, você não só estaria tendo contato com o inglês todos os dias, mas você também estudaria todos os dias. Tá? Então pensa nisso. A ideia não é onde você está, a ideia é como você se dedica a alguma coisa, né? Bom, mas ok, qual que é o ponto mais comum, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho 2 horas para se dedicar ao inglês. Porém, você ter o inglês na sua rotina, e eu vou dar exemplos, tá? Um pouco mais pra frente como você pode fazer isso na prática. Mas o inglês na sua rotina, muitas vezes é melhor você fazer 15 minutos por dia do que você querer estudar 3 horas no domingo. É melhor você estudar inglês 10 minutos por dia do que você fazer 3 horas no inglês, 3 horas no domingo. Então, o inglês como parte da sua rotina, eu acho que o meu principal objetivo é quebrar essa ideia de que inglês para fazer parte da sua rotina, você precisa ter muito tempo, você precisa se dedicar, não sei o que, tá. Claro, quanto mais você tiver, melhor, mas não é essa a ideia. Comece com o que você pode. Aliás, sempre faça o que você pode, né? Então, assim, 10 minutos, você pode 10 minutos hoje? Então, ótimo. Então, todos os dias, a partir de hoje, você vai se dedicar ao inglês 10 minutos. E esses minutos que você estabelecer para você estudar inglês, você vai dar o seu melhor. Você vai dar o seu 101% nos 10 minutos. E aí você pode falar assim, nossa, Vanessa, mas só 10 minutos por dia? Isso aqui não vai dar nada, é melhor eu tirar um dia da semana. Não é melhor. O melhor é preferível você ter um pouco de contato de inglês todos os dias do que só no dia X. Isso tem a ver com a nossa curva de esquecimento do nosso cérebro, como o nosso processo de memorização, o nosso processo de aprendizagem funciona, tá? Existe a curva de esquecimento. Isso quer dizer que existem alguns picos de esquecimento do nosso cérebro. Então depende, 24 horas, 48 horas, depois de alguns dias, são picos. Ou seja, naqueles momentos do pico, onde o seu cérebro vai esquecer, tende a esquecer mais uma porcentagem da retenção da nova palavra, é onde você precisa ficar estudando. Então, é preferível você ficar estudando 10 minutos por dia, que você vai estar tendo contato com algo que você viu no dia anterior, na semana passada, e mais que isso, utilizando verbalmente, do que se você fizer isso só no domingo, entendeu? Então, é melhor um pouquinho por dia, tá? Bem, e aí eu vou dar exemplos disso, tá bom? Fique tranquilo como que você pode inserir, eu vou dar exemplos práticos, como que você pode inserir o inglês na sua rotina. Gente, perguntas, comentários, vou deixando aí, eu vou respondendo, tá? Bom, uma coisa muito importante é o seguinte, é você estabelecer... não, desculpa, gente, ó, se eu tô olhando aqui pra baixo é porque eu tô lendo o roteiro aqui, tá? Já estava me confundindo. Ó, então vamos lá. Como que a gente pode remover as ameaças para o seu inglês? Uma das ameaças do inglês, então, é justamente não conseguir estabelecer o inglês na rotina do dia a dia. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que estabelecer, a primeira coisa que você precisa estabelecer para você ter inglês no seu dia a dia, é você estabelecer quantos minutos por dia você quer. Pensa na sua rotina. Escreve aqui para mim. Quantos minutos por dia você consegue se dedicar no inglês? 10 minutos? 15 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Você consegue 30 minutos? E uma coisa importante é que o que você estabeleceu hoje, isso não precisa ser seguido para sempre. Você pode mudar quando você quiser. Óbvio que, vamos supor, pensa nesse seu mês. A gente está em fevereiro, 12 de fevereiro. Você sabe a sua rotina de trabalho, você sabe se você trabalha com vendas, por exemplo, ou com alguma área de contabilidade, todo fechamento de mês geralmente costuma ser bem pesado para você. Então pode ser que nos últimos 2 dias do mês você não consiga estudar 40 minutos, mas talvez você consiga estudar 5, você consiga estudar 10. Então você saiba como é a sua rotina, né? E você já estabeleça. Então você consegue 10 minutos, você consegue 15 minutos, ótimo. Então esse é o primeiro ponto. Então o primeiro passo para ter inglês na sua rotina. Quanto tempo por dia você consegue se dedicar, tá? Caso você consiga se dedicar no sábado ou no domingo mais tempo, que geralmente sim, escreva, né, para você quantos minutos no sábado e quantos minutos no domingo. Lembrando que
aqui eu tô falando do modo estudando, tá? Eu não tô falando do modo, como é que eu posso dizer? Você tá deitado assistindo um filme, tudo bem que o filme tá em inglês, tá com a legenda em inglês. Mas aqui eu tô falando daquele momento estudando mesmo. Tipo, se você decidir que no domingo você vai estudar, por exemplo, 1 hora, eu tô me referindo ao momento em que ou você vai estar com o seu caderno anotando as novas palavras enquanto vê o filme, ou anotando as novas palavras, por exemplo, quando você escuta a música, ou você vai estar falando com alguém. Literalmente, tá? Aqui eu tô falando do modo estudando mesmo. Aí vamos supor que você estuda 1 hora no domingo, literalmente estudando 1 hora. Mas o domingo é um dia que você fica bem de boa, você tem o resto do dia inteiro pra você assistir série. No restante do dia inteiro, você assiste série do jeito que você quiser. Claro que, obviamente, eu vou falar pra você assistir a série com áudio em inglês, né, gente? Áudio, coisas dubladas, por favor, né? Por favor, não faça mais isso. Caso você que está aqui ainda faça isso, parou, não faz mais, tá? Então, a ideia é que você estude mesmo, tá? Então vamos lá. Então você pode se dedicar por dia. De segunda a sexta, você pode se dedicar 20 minutos, tá bom? Segunda a sexta, 20 minutos. E de sábado e domingo você consegue se dedicar 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Pronto, você já matou aí, você já estabeleceu o tempo. Segundo, estabeleça um horário. Geralmente, eu recomendo muito que os meus alunos, né, e enfim, todo o pessoal que eu atendo, consultoria também, eu recomendo que eles estabeleçam um horário, se possível, durante a manhã. Porque durante a manhã, geralmente, né, a gente acorda descansada, a gente ainda não trabalhou, ainda não teve os pepinos do dia a dia, né, os imprevistos também, que isso acontece na vida de todo mundo, tá? Todo mundo tem a vida igual, assim, no sentido de imprevistos, correria e tudo mais. Então é muito importante que você, depois de já ter estabelecido quantos minutos por dia, você estabeleça que horário que você vai fazer isso. Então, por exemplo, se for de manhã, então você vai estudar das 7 às 7h20 da manhã, ou então você vai estudar das 9 às 9h20, estabeleça um horário, estabeleça aqueles minutinhos, tá? Beleza, então você já estabeleceu quantos minutos, estabeleceu o horário. No caso do sábado e domingo, eu recomendo fortemente também que você estabeleça algum horário, tá? No sábado e domingo geralmente são dias flexíveis, então vou dar um exemplo. Vamos supor que domingo você é uma pessoa que quer aproveitar para dormir bastante. Então, por que cargas d'água que você vai estabelecer que você vai estudar inglês de domingo às 9 da manhã? Doesn't make sense, right? Você tem que achar um horário que você sabe que todo domingo você tá acordado. Vamos supor que todo domingo você acorda aí 10h30 da manhã. Beleza, então todo domingo, das 11 a meio-dia, você vai estudar inglês. Ponto. Você já fez o que tinha de fazer, tá bom? Essa é a ideia. Então, seja bastante realista com você. Além disso, decida também o que você vai estudar. Isso é muito importante, porque o que acontece? Imagina só. Imagina que você estabeleceu que você vai estudar só 20 minutos por dia, o que tá ótimo. É isso que você pode fazer 20 minutos por dia, de segunda a sexta? Vai fundo. Você só pode 20 minutos. Se você deixar para você escolher o que você vai estudar no momento do estudo, você vai ficar lá uns 10 minutos pensando o que você vai estudar. E aí, você só vai ter 10 minutos para estudar de fato, entendeu? Então, a ideia é que você tenha um mínimo de planejamento, né? Então, você estabeleceu quantos minutos por dia, o seu horário. O que você vai estudar na primeira semana do mês, por exemplo? Todo dia, de segunda a sexta, nesses 20 minutos, eu vou estudar através do aplicativo tal. Todos os dias, segunda a sexta, nesses 20 minutos, eu vou ler 20 minutos do meu livro, mas eu vou ler esse livro em inglês e parando para anotar as palavras novas, tá? Ou então, não, nesses 20 minutos eu vou assistir o meu filme favorito. Cada dia eu vou assistir, ou aí pode ser o mês inteiro, cada dia eu vou assistir 10 minutos desse filme, 10 minutos só do filme, porque eu vou anotando as palavras. Então, só 10 minutos, anoto as novas palavras e eu estudo aquelas novas palavras. Procuro o significado, crio sentenças. Pronto, deu 20 minutos. Mas aí você já vai saber onde você começou o filme, onde você parou o filme e assim por diante, tá? Então, é sempre importante você saber o quê? Qual que vai ser sua fonte de estudo? Se você vai usar ditado, se você vai usar videogame, né? Você precisa aprender inglês fazendo o que você gosta. Então, a ideia é você ter um mínimo de planejamento. Estabelecer o tempo, estabelecer que horas e decida o que você vai estudar. Também, por exemplo, você pode decidir que você vai estudar, quando eu digo o quê, não só a fonte, mas também você estudar, por exemplo, você percebe que você está
patinando, você precisa estudar melhor, entender melhor o present perfect. Então você sabe que nesses dias aí de segunda a sexta, que por exemplo, você estabeleceu 20 minutos, você vai estudar present perfect. Então você decidiu o que você vai estudar, tá? Ou então você fala, não, eu quero estudar vocabulário de restaurante. Então você vai estabelecer que você vai estudar vocabulário de restaurante de segunda a sexta, 20 minutos por dia, tá? Essa é a ideia. Então, de novo, estabeleceu quantos minutos por dia, o horário que você vai fazer isso e o que você vai estudar. E aí tem o como, né? Aí tem o como. E esse como de novo, não perca o seu precioso tempo, certo? Você já não tem tempo para estudar. Se você perder mais seu tempo, os 20 minutos, qual o ponto? Então, por exemplo, se você determinou que você vai, por exemplo, aprender o present perfect, você decidiu o que você vai estudar na semana, present perfect. Como? Se você tem um livro de gramática que você vai consultar, ou você vai entrar em sites que tem um monte de download de PDF free para baixar, que tem exercício do present perfect. Ou você vai entrar em sites que fornecem exercícios de gramática. O que você vai fazer, tá? Então você precisa estabelecer o tempo, o horário que você vai fazer, o que você vai estudar e como você vai estudar. Então você precisa ter um mínimo de planejamento. Esse planejamento pode ser feito, por exemplo, no domingo à noite ou uma vez por mês, como que você vai estudar aí ao longo do mês, tá? Mas aqui, o principal também, uma ideia bem forte que eu quero deixar pra vocês, é o princípio do montinho montão. Às vezes a gente fala assim, eu não vou estudar só 10, 15 minutos, né? Eu vou esperar eu ter uma hora disponível. E às vezes essa uma hora disponível nunca vai chegar. Ou vai demorar anos pra chegar, sabe? Às vezes a gente fica esperando, tipo, eu vou estar com a vida mais tranquila pra eu conseguir estudar inglês, me dedicar a alguma coisa. Lamento, esse momento não vai chegar. Não vai chegar, porque quando chegar perto de chegar esse momento que você teria tempo, as coisas vão mudar, a dinâmica da sua vida vão ter mudado e suas prioridades também. Então comece hoje fazendo o que você pode. Montinho, montão. Hoje você pode 10 minutos? Maravilha, então estabelece 10 minutos. E não abra mão desses 10 minutos no horário X. Não abra mão disso. Aí pode ser que na semana que vem você percebe que 20 minutos. No mês que vem você percebe que, eu consigo me dedicar 40 minutos. É só eu ficar menos tempo em tal, fazendo menos coisa, né? E otimizar seu tempo. E você consegue 40 minutos ao invés de 10 minutos. Então sempre pense em começar com pouco, tá? Hoje, se você estiver aqui assistindo, ou você assistir depois a live no IGTV que vai ficar salva, se você tiver só 5 minutos para se dedicar ao inglês, maravilha, se dedique 5 minutos, não tem problema. Mas faça bem feito. Dê 1001% nos 5 minutos por dia que você pode, tá? Isso que é essencial. Agora, uma coisa muito importante, então, né? O montinho, o montão. Essa é a ideia do montinho e montão. Mas é muito importante você ter comprometimento com você, tá? Caso você esteja aqui estudando e você tem algum professor ou frequente aulas na escola, sinceramente, assim, o professor que dá aula, né? Ele, teoricamente, mas enfim, é para ser fluente, ele já é fluente em inglês. Nós, professores, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo. Ontem mesmo aprendi uma palavra nova. Mas a questão geralmente o professor já é fluente, né? Tipo, eu já sou fluente em inglês. Então, o meu corre com o inglês eu já fiz, agora é sua vez. Então, na verdade, não adianta você se comprometer com o professor, não adianta você se comprometer com a escola, não adianta você se comprometer com nada nem ninguém. A única pessoa que você tem que se comprometer é com você, com seus sonhos, com suas metas, com as oportunidades que você talvez esteja perdendo ou pode perder, e assim por diante, tá? E também eu diria assim, às vezes você não vai perder a oportunidade, mas às vezes quando você não fala inglês, você passa por muitos desconfortos. Você não perde a oportunidade, mas passa por muito desconforto na vida social ou nas viagens, né? Então esteja comprometido com isso, tá? Esteja comprometido com você. E assim, muitas vezes eu pergunto, né, de 0 a 10, quão comprometido você está? E às vezes me respondem nota 7, nota 8. E eu falo, por quê que é nota 7, nota 8? E a pessoa responde que, é porque o meu trabalho, ele é muito instável. Às vezes, do nada, surgem reuniões que eu preciso participar. Então, hoje, eu não consigo me comprometer 10, por causa do meu trabalho, às vezes, demanda muito mais de mim do que eu tô esperando em determinado dia. Aí eu volto a pergunta pra pessoa. Tudo bem, mas assim,
Se houver imprevisto do seu trabalho ou de qualquer outra emergência, isso aí você não tem controle. A gente não tem controle para imprevistos. Mas você podendo estudar 5, 10 minutos naquele dia, vamos supor que você estabeleceu 20 minutos, que eu estou usando esse exemplo. Se em um determinado dia você não puder estudar 20 minutos, você só puder 10 minutos, você está comprometido, comprometida em fazer o seu melhor naqueles 10 minutos, que é o que você pode? Se a sua resposta for sim, então o seu comprometimento é 10. Você precisa colocar comprometimento nota 10. Tá? Ou seja, você vai fazer o seu melhor no que você puder, mesmo quando tiver imprevisto. E se por acaso não sobrou nem 5 minutos do seu dia para você se dedicar ao inglês, o que eu acho muito difícil, não é mesmo? Mas vamos supor que, sei lá, né, aconteceu uma coisa muito grave, não sei o que lá, não teve cabeça, tal. Tudo bem. No outro dia você está comprometido com você, com seus sonhos, com as suas metas, e no outro dia você vai estudar 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, 20 minutos a mais, porque você está comprometido com você, com o que você quer, tá? Essa é a ideia. É muito essencial também para você colocar o inglês na sua rotina, no seu dia a dia, você precisa, na verdade isso aqui eu digo, na verdade para você ter aulas, para você ter constância nos estudos, para você ter tudo. Você precisa ter prazer enquanto você está estudando inglês, tá? Eu vou usar o exemplo mais assim que eu tive, que na verdade esse exemplo foi hoje, que é o melhor exemplo, acho que eu já tive até o momento em relação a isso, a ter prazer enquanto aprende inglês. Uma das minhas novas alunas, ela é nutricionista, e nós estamos começando a trabalhar juntas, então cada dia que passa eu percebo o quanto que ela gosta de cozinhar, de estar no ambiente da cozinha. Então eu comecei a trazer temas relacionados à comida, cozinhar, preparo de comida e tudo mais para as nossas aulas, e de fato ela tá amando. E aí eu falei hoje para ela que a partir da semana que vem, da outra semana, ela vai começar, no caso, né, a ter muitas tarefas relacionadas à comida, a cozinhar, a preparar receitas novas, a escrever receitas em inglês, essas coisas. E aí eu falei pra ela que ela fazendo isso, imagina ela, tipo, ela é apaixonadíssima por cozinhar. Imagina ela pegar uma receita nova que tá em inglês e fazer essa receita. Por mais que ela vai estar ali estudando inglês, ela não vai nem perceber, porque ela ama tanto cozinhar, ela é tão apaixonada por cozinhar, que ela não vai nem perceber que ela está estudando inglês, porque naquele momento ela vai estar se divertindo, vai ser uma diversão, vai ser um prazer para ela, tá? E é isso que é muito importante. Você precisa, e isso vai facilitar muito para você colocar o inglês na sua rotina. Coloca o inglês, traga o inglês, o meu ponto aqui não adicione o inglês como uma coisa a mais. Então, por exemplo, se você todos os dias fica ali 10, 20 minutos no YouTube assistindo, deixa eu pensar, assistindo vídeos sobre, sei lá, skate, alguma coisa pra quem gosta de skate, se alguém tá aqui, sabe? Ao invés de assistir esses vídeos em português, procurem vídeos que tratem desse assunto que estão em inglês. Sigam pessoas no Instagram skatistas, né? Skatistas, sei lá, americanos, britânicos, australianos, enfim, de qualquer lugar do mundo, desde que falem inglês. Assista a live dessas pessoas que estão em inglês, mas precisa ter prazer. Você precisa ter prazer no seu estudo, e isso vai facilitar muito para você colocar o inglês na sua rotina. Precisa ter prazer. E outra coisa aqui também, eu vou trazer um outro exemplo para você entender como que assim, o inglês na rotina, ele não é apenas aquele momento que você está ali tipo no modo estudando. Eu vou dar um outro exemplo de uma outra aluna minha. Essa aluna minha, ela é nível básico e enfim, ela precisa do inglês e tudo mais, e agora é muito mais para questão de trabalho e tudo mais. E aí, qual que foi a abordagem que eu e ela nós temos trabalhado, né, junto, em conjunto? Do inglês para a rotina dela do trabalho. Então, primeiro de tudo, a gente trabalhou como que é a rotina dela em inglês, não a rotina do tipo acordar, escovar dente, tomar café da manhã a tal hora, fazer natação de sábado, não é isso. A rotina do trabalho, ou seja, o vocabulário dela do trabalho. Ela trabalha com logística, então a gente trabalhou esse vocabulário e tudo mais, e a gente fez isso. Mas o mais legal de tudo mesmo, e aqui vale, se você for nível iniciante, e aí, obviamente, se você é básico para intermediário ou upper intermediate, né? Aí não tem, já era para você estar fazendo isso que eu vou falar agora, tá? Se você não faz, eu deveria estar fazendo. Mas ó, seguinte, mesmo que você for nível iniciante, sabe aquela to-do list? Aquela lista de coisa que a gente faz no dia a dia? Provavelmente você deve ter isso, né? Você deve ter em algum lugar, nem que seja uns post-it colados em qualquer lugar, agenda, não importa, um caderninho, um rascunho, qualquer coisa, não importa.
Escreva em inglês. E eu não tô falando para você escrever, a frase inteira em inglês. Por exemplo, vamos supor, você tem que escrever e-mail, finalizar relatório, enviar relatório, falar com o chefe, e aí, geralmente você coloca assim, né, sei lá, falar com o chefe, 2 pontos, e aí na frente você coloca alguma palavra-chave que remete ao assunto que você quer conversar com ele, você precisa marcar uma reunião. Veja que quando você faz essa lista, você não escreve em português assim, ó, eu preciso mandar o e-mail para fulano, eu preciso pedir o relatório, eu preciso. Você não faz isso, você coloca as palavras-chave. Comece a colocar essas palavras-chave em inglês. Então, por exemplo, ao invés de você colocar enviar e-mail para o Roberto, você coloca send email Roberto. Ao invés de você falar finalizar relatório até amanhã, finish report by tomorrow. Finish report. Ou então você coloca o nome, né? Finalizar o relatório ABC. Finish report ABC. Você precisa, sei lá, marcar uma reunião. Set up the meeting. Set up a meeting with, com tal pessoa. Então veja que só de fazer isso, aos poucos você vai percebendo que dá melhoria, tá? Outro exemplo que também eu dei para minha aluna. Provavelmente você tem algum caderninho aí de anotação, não sei do que, pode ser do trabalho, pode ser da sua vida pessoal, e aqui eu tô falando um pouco mais, não é só a to-do list não, tá? Porque eu tô falando de qualquer coisa, não importa. Sei lá, tem pessoas que anotam coisas, ideias, coisas que tem pra fazer, ou desabafo, whatever. Tem pessoa que faz um caderno à mão e tem pessoa que digita, tá? Qual que é a minha ideia aqui? Comece a fazer isso em inglês. Aí você fala, Vanessa, mas eu não sei criar sentenças em inglês. Eu não sei como fazer isso, eu não sei como... Bom, mesmo que você seja o nível mais básico, provavelmente você sabe alguns verbos, né? Sei lá, você sabe algumas palavras. I, write, send, ask, give. Tem várias palavras que você sabe, né? Não existe inglês zero. Então, imagina assim, você escreve em português, tá? Escreve em português. Só que toda palavra que você souber em inglês, você vai colocando em inglês. Então, na verdade, esse seu texto, que é seu, que ninguém vê, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, vai estar em inglês e em português. Vai ficar aquela bagunça, mas não tem problema. Porque a intenção é que, lembra do montinho, montão? A intenção é que, aos pouquinhos, de montinho em montinho, você traga o inglês para sua vida, você traga o inglês para sua rotina. E aí, essas 2 dicas eu dei para minha aluna, né, para ela começar a fazer o to-do list. E também ela tem um caderno que ela anota várias coisas, sei lá, coisas que ela quer fazer na vida, ou coisas que ela ainda, sei lá, que ela quer conversar com alguém, não só relacionado a to-do list. E ela tem um caderninho dela lá, e aí tá ela falou que tá uma bagunça, tá de inglês em português. Entretanto, qual tem sido o resultado disso? Ela tem ganhado muita confiança só porque ela tá colocando inglês no dia a dia dela de uma maneira super simples, né? E aí ela até se empolgou, ela falou que atrás dela assim, ó, tem um quadro que é só dela lá, e ela escreve várias coisas, inclusive parte do processo que ela muitas vezes precisa apresentar, né? E já aconteceu dela precisar apresentar em inglês e não sabia. Agora ela tá começando a colocar todo o quadro dela, tá tudo em inglês, tudo em inglês. Então, assim, várias coisas do dia a dia dela, ela tá colocando em inglês. Isso é inglês como parte da sua rotina. Não necessariamente inglês ele tem que ser assim, tipo, eu preciso separar 1 hora por dia. Se você puder, ótimo, é isso, eu quero que você faça isso. Mas o inglês pra rotina é muito mais assim, nos detalhes. Sabe aquilo que você acha que não vai dar resultado? Aquilo que você acha que não faz diferença você fazer inglês porque parece pouco? É exatamente aquilo que vai fazer diferença, tá? Então, assim, traga o inglês para sua rotina. E aí, outra coisa também, né? O inglês para sua rotina. Por exemplo, de novo, esse caso da minha aluna. Quando a gente entendeu que se ela, já que ela passa tantas horas trabalhando, quando a gente entendeu que se ela colocar o inglês como parte da rotina dela, do trabalho, ela iria melhorar no inglês, isso realmente tem acontecido. E aí, sabe o que ela começou a acontecer? Olha só que legal. Ela é líder de algumas pessoas, de equipe e tal. E aí, se eu não me engano, acho que todo dia ela tem que fazer uma conversa de segurança, sabe? De quality and safety. Acho que é isso. Acho que é. Bom, enfim, ela tem que fazer uma reunião e todo mundo fica de pé e aí ela fala, né? Só que aí ela tá com tanta autoconfiança só de fazer esse to-do list, só de o quadro, só de ter as anotações dela misturadas ali de inglês e português, mas ela entende. Só de fazer isso, gente, ela simplesmente, quando ela vai começar a reunião agora, ela não cumprimenta mais em português. Ela fala assim, good morning everyone, welcome to our meeting today. Alguma coisa que ela fala assim, né? Sejam bem-vindos à nossa reunião, bom dia. E lógico, a primeira vez que ela falou isso,
ela tremeu, né, a mão suou e tudo mais. E agora, como ela tá fazendo isso de pouquinho em pouquinho, montinho, montão, ela tá super à vontade, né? Enfim, aí a autoconfiança dela tá melhorando e cada vez mais. Aí agora, tipo, tem hora que. Lembra, você que nem de novo, minha aluna, dando exemplo prático pra você. Ela começou a misturar inglês e português nas anotações, certo? Então, aí ela tá fazendo isso já há algumas semanas. Hoje em dia, quando ela faz isso, a maior parte da folha dela tá em inglês. A maior parte da folha dela tá em inglês, não em português. Agora, pode ser que tenha erros? Pode ser que tenha erros. Entretanto, você pode ter certeza que se alguém perguntar alguma coisa pra ela, ela sabe falar tudo o que ela tá fazendo, o que ela fez ou o que ela vai fazer. Simplesmente porque ela tá trazendo o inglês literalmente pro dia a dia dela. Ela tá fazendo uma imersão com as coisas da vida dela. Então, você colocar o inglês na sua rotina é você pensar nas mínimas coisas. É você literalmente trocar o português pelo inglês. Por exemplo, eu hoje, muitas coisas quando eu vou ler, eu prefiro aliás, eu dou preferência pelas fontes que estão em inglês. Eu poderia ler algo que está em português, mas eu prefiro o que está em inglês, eu vou lá. Ontem mesmo, o meu esposo, ele adquiriu um livro, e esse livro está em inglês. E assim, se nós não falássemos inglês, ele não poderia ter adquirido, porque não existe tradução para o português. Mas mesmo se tivesse português, provavelmente ele teria optado pela opção inglês, porque a gente sabe que todo material que geralmente é o original do inglês, né, sem ser a versão traduzida, tem menos chance de você ter más interpretações, porque querendo ou não, tudo que é dublado passou por alguém antes, né, antes de você, antes da sua própria interpretação. Então, assim, por exemplo, receitas em inglês. Ao invés de procurar receita em português, procure receita em inglês. O seu computador, o seu celular, coloque tudo em inglês. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estou no início, bem início de aprendizagem de francês. O meu celular, os aplicativos estão todos em inglês. Então, por exemplo, eu já aprendi um monte de palavras em francês só por causa do meu celular. Foi do dia para noite vendo isso, vendo as palavras? Não. Eu acho que agora eu já tô aí com umas 3 ou 4 semanas com o celular tá em inglês, aliás, em francês e todos os aplicativos. Eu já sei várias palavras, só porque eu estou vendo todo dia aquelas palavras, tá? Então é isso, veja, eu estou inserindo um novo idioma na minha rotina, tá? Então é algo bem mais tranquilo. Eu vou só ligar a tomada, gente, só um momentinho. Ok, here we go, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Bem, é isso. Então, agora sim, tem duas objeções que são muito comuns, né? São muito comuns, duas objeções para o pessoal não colocar o inglês na rotina, que é você não ter tempo. O que acontece? Quando te falta tempo para você fazer alguma coisa, o nome disso é prioridade. Tudo que você prioriza, você tem tempo, tá? Vou fazer um paralelo com dinheiro, só para você entender. Vamos supor que você fala que você não tem dinheiro, tá bom? Só que aí, né, Deus nos livre disso, acontece alguma coisa com seu pai, com a sua mãe, com a tia, alguma coisa. E essa pessoa, ela precisa de uma cirurgia emergencial. Você vai dar um jeito de achar esse dinheiro, de encontrar esse dinheiro, mesmo que seja uma grana extra, você vai ter que começar a fazer um dinheiro extra, alguma coisa? Certo? Provavelmente a resposta é sim. Então, é prioridade, porque a saúde, a cirurgia da sua mãe e do seu pai passou a ser uma prioridade, então você vai fazer o que você pode e mais do que você pode para você ter aquele dinheiro em mãos, né? Da mesma forma o tempo, vamos continuar com esse exemplo aí. Vamos supor, sua mãe e seu pai passam por algum processo e eles precisam de uma pessoa para tomar conta deles. Aparentemente você não tem tempo na sua vida para tomar conta de outra pessoa, para cuidar de outra pessoa. Mas se isso acontecer, você vai dar um jeito, não é? Você pode até ser que você tenha que se adaptar, tenha que passar a trabalhar, a passar parte do seu dia na casa do seu pai e da sua mãe para tomar conta deles e tudo mais. Mas o ponto é, porque isso virou uma prioridade, porque isso virou uma urgência, uma emergência, você vai conseguir adaptar isso na sua rotina. Então, quando você fala que você não tem tempo para estudar inglês no seu dia a dia, isso mostra que o inglês não é uma prioridade para você. É isso. E aí você tem duas opções. Ou você se contenta com isso, que inglês não é uma prioridade na sua vida, e aí você continua correndo todos
os riscos, né, de não ter inglês, que é perder a oportunidade ou passar por situações que você fica com vergonha, né, frustrado, frustrada, ou você se acostuma com essa ideia, ou então você precisa se conectar com um desejo muito forte para aprender inglês, ou você precisa se conectar com uma dor muito forte para você aprender inglês. A única maneira de algo ser prioritário é ou um desejo muito grande ou uma dor muito grande, tá? Então pensa nisso. Se hoje o inglês, se você fala que você não tem tempo para o inglês no seu dia a dia, não é prioridade. Se você quer que o inglês seja uma prioridade para você, se conecte, visualize com um desejo, uma vontade de por que você quer aprender inglês, ou você pensa na dor, no problema que você tem quando você não tem inglês. Um dos dois você vai ter que se conectar. Quando você tem um dos dois para se conectar, aí sim você consegue colocar aquilo, no caso o inglês, como prioridade. E você vai achar tempo para estudar. E aí, quando você achar esse tempo para estudar, essa prioridade, você volta aqui na live, já deixa salva. E você vai ver o tanto de ideias que eu acabei de entregar aqui para você colocar inglês no seu dia a dia como parte da rotina, que seja 5, 10 minutos por dia para começar, tá? Outra coisa também tem a ver com a falta de motivação. Eu recebi esse comentário ontem nos stories que tem faltado motivação para estudar inglês no dia a dia, né? Para manter o inglês na rotina. Falta de motivação está um pouco ligado também com prioridade. E na verdade a falta de motivação é porque se você que está aqui assistindo, você está com falta de motivação para manter o inglês como parte da sua rotina, é porque você está esquecendo de por que você quer o inglês na sua rotina. De novo, para você ter inglês, para você estudar inglês, se dedicar ao inglês, ou você precisa de um desejo muito forte, ou você precisa de uma dor muito forte. Então veja que se você não ter tempo para o inglês, é falta de prioridade. Para ser prioridade, você precisa se conectar com um desejo ou uma dor. Para você se manter motivado e estudar inglês todos os dias, ou é um desejo forte ou uma dor forte, que você precisa estar conectado. E eu gosto muito de dizer o seguinte: para você aprender alguma coisa, para você se dedicar a alguma coisa, e aqui, gente, eu falo de qualquer coisa, né? Sei lá, quem quer construir um império, em termos assim, uma empresa super, que causa um ótimo impacto na sociedade e tudo mais, vamos assim chamar, ser um império, essa pessoa, é óbvio que tem dias que ela não tá motivada, né? Pra levantar da cama e trabalhar e tudo mais, é normal, às vezes tem dia que é isso. Só que ela tem uma motivação muito forte pra isso. Aliás, ela tem uma razão muito forte para isso. A razão dela pode ser o desejo, as vantagens que ela vê em ter esse império, ou a dor de não ter esse império. É um dos dois que faz ela levantar da cama. Alguma coisa relacionada a desejo ou a dor. Então, ou seja, isso que eu tô falando aqui vale para qualquer coisa que você quiser na sua vida. Se você quiser passar no vestibular, por exemplo, você precisa, e aí passar no vestibular, precisa estudar todos os dias. Então, você escolhe. Ou você, quando você está desanimado, né, para estudar vestibular, ou você fica sonhando com você lá dentro do vestibular, passando no vestibular, celebrando ali na faculdade, não sei quem, não sei o que lá, ou você se conecta com a dor, do tipo, eu não aguento mais ter que estudar para esse bendito vestibular, eu vou estudar. Então, você tem que se conectar com um dos dois, tá? E outra coisa também, outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: sabe quando a gente está apaixonada por alguém, que a gente fica pensando na pessoa, que a gente se pega pensando na pessoa? Sabe esse desejo que a gente tem de estar com a pessoa? O inglês tem que ser isso. O inglês ou qualquer coisa na vida. Você tem que quase que respirar a pessoa, você tem que se pegar pensando, falando inglês. É assim que você vai ter motivação. Se você não tem isso, você precisa se conectar com isso, tá? Uma dica para você se conectar com isso é você pode fazer uma lista de razões, por exemplo, é uma das maneiras, mas você pode criar uma lista de razões para você razões para você falar inglês que façam sentido para você, tá? Não vai escrever na sua lista tipo, eu quero falar inglês porque inglês pode me dar um trabalho melhor. Não fala isso. Às vezes o que te motiva a aprender inglês, o seu desejo de falar inglês é você assistir seu filme, assistir as músicas. Esse é o seu desejo, então vai por isso. E também faça uma lista das dores de você não ter inglês. Então, por exemplo, perder a oportunidade, passar vergonha de novo, me sentir que eu fiquei para trás de novo. Então, liste os seus desejos, liste as suas dores,
para você ficar vendo aquilo ali, e aí depois você pode selecionar quais são os maiores desejos, quais são as maiores dores que você mais se conecta, para fazer com que você se mantenha motivado e para fazer com que o inglês seja prioridade. Se o inglês for prioridade na sua vida, você vai achar tempo, dinheiro, você vai achar tudo para você fazer o inglês acontecer, tá? E na verdade, gente, também aqui até quero adiantar um spoiler. Se você quiser entender melhor como que você pode eliminar as ameaças, né, para você aprender o inglês, e aqui na verdade envolve também o inglês na rotina, porque de novo, só linkando com o que eu falei no começo, caso você não esteja aqui, caso você não estivesse aqui no começo, é que se você não tem contato com o inglês no dia a dia, certo? Automaticamente, quando você tentar conversar com alguém, você vai travar, você não vai lembrar das palavras, você não vai entender o que a pessoa está falando, porque você não está tendo contato todos os dias. Então, com isso, você vai ter aquela sensação ruim de que você não entende inglês, você vai se sentir frustrada, você vai ter ansiedade, isso vai te aumentar seu medo, vai aumentar a vergonha de se comunicar, vai travar. Resumindo, vai faltar autoconfiança para você, certo? Para você se comunicar em inglês. Então, eu já quero deixar o convite aqui aberto, que a partir do dia 1º de março vai rolar a Semana da Autoconfiança em Inglês, que vai ser 100% online, vai ser 100% gratuito, tá? E durante essa semana, que vai ser do dia 1 ao dia 7 de março, eu vou te dar ferramentas para você já colocar em prática durante essa própria semana e já ter melhoria na sua autoconfiança. E eu tô trazendo esse assunto aqui de autoconfiança porque tem tudo a ver o inglês no seu dia a dia para você aumentar a sua autoconfiança. Esse é um dos pontos-chave para você ter autoconfiança no inglês, para você se comunicar. Se você quiser já se inscrever, já adianto que as lives, as aulas que serão ao vivo durante a Semana da Autoconfiança, elas não ficarão salvas aqui no Instagram, tá? Não vou ser aqui no Instagram. Então, se você quiser participar, é só você clicar no link que tá na minha bio, que as inscrições já estão abertas. É totalmente online, totalmente gratuito. E aí você vai poder aumentar sua autoconfiança. Enfim, eu tenho bastante coisa que vai ser passada durante essa Semana da Autoconfiança, mas inglês na rotina tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com autoconfiança em inglês. É ponto-chave, é muito importante que você insira inglês no seu dia a dia, mesmo que 5 minutos por dia. Salva essa live, vai ficar salva no IGTV, e aí você vai lá e salva, para você assistir, reassistir. Quando você tiver, assim, não conseguindo estabelecer, nossa, como que eu estudo, o que eu faço? Eu não sei, eu fico perdida. Vem e assiste essa live de novo, tá? Ela vai ficar salva. E se você quer aumentar a sua autoconfiança para falar inglês, né, caso você trave para falar inglês, se você tem branco, se você tem medo, se você tem vergonha, medo de julgamento e tudo mais, é só você clicar no link que tá aqui na minha bio, já se inscrever, vai ser 100% online e gratuito, tá bom? E é isso, gente! Coloque o inglês como parte da sua rotina 5 minutos por dia, já é melhor do que nada. E coloquem nas atividades do dia a dia que você aplica, tá? Sempre buscando coisas que você tem prazer. Se você ama cozinhar, vá buscar receitas em inglês. Se você ama videogame, vá brincar de videogame em inglês, tá? E assim por diante. E é isso. Se vocês gostaram da live também, depois vocês podem mandar esse IGTV para outras pessoas, ok? Thank you so much. Have a great day and see you soon. Bye!